Tá bom, eu vou gravar aqui. Beleza, Obrigado. Agora está gravando. Então, como eu estava falando aqui, ó, o G Suite é um pacote de ferramentas, tá bom? Que tem fins, porque ele pode ser aplicado para o mundo corporativo. Agora a gente já sabe que existe o G Suite for Education, tá certo? Inclusive, galera, professores, né? Muitas faculdades, muitos cursos, muitas escolas estão contratando aí o pessoal que tem a certificação for Education, tá bom? Para o professor normal. Qualquer professor de história, matemática, ciência, enfermagem, né? Aprender aí o for Education, que é para saber utilizar todas essas ferramentas e aplicar aí ao seu fim, tá? Então, vamos lá. Para dar uma base aí de entendimento do que é esse G Suite, tá? Todo mundo sabe o que é o Office, né? Porque vocês utilizam aí o Word, Excel, PowerPoint, não é isso? Não é? Todo mundo conhece o Office, né? Mas tem gente que fala assim, Léo, eu tô sem o Word no meu computador. Como é que eu faço para instalar o Word? Na verdade, a gente tem que dizer que a gente está sem o Office no computador, né? Porque o Word é só uma ferramenta que pertence ao pacote Office, assim como o Form é uma ferramenta que pertence ao G Suite. Então, olha, ele não é uma plataforma, tá bom? Depois a gente vê o conceito de plataforma, ok? Então, todo mundo conseguiu compreender aí, né? O Office é da Microsoft, beleza? E o G Suite pertence ao Google, tá certo? E o G Suite agora, ele está aplicado à educação, que é o Google for Education. O Estado, né? O governo do Estado comprou o Google for Education e os alunos aí estão utilizando o for Education, beleza? A gente está mais atrasado do que os alunos do Estado. Eles estão detonando aí com todas as ferramentas for Education, ok? Então, vamos lá. Quais são os pontos importantes desse for Education, desse G Suite for Education? Então, o primeiro de tudo é a conectividade, tá? O G Suite é interligado a todos os recursos do Google. Como assim, Léo? Ué, tudo que a gente tiver aí de Google e a gente tiver utilizando uma ferramenta, ele tem sempre uma coisinha de outros recursos para a gente poder utilizar. Eu coloquei um exemplo aí de um formulário, né, que eu joguei no grupo, um exemplo da atividade que eu passei para meus alunos, que tinha lá a possibilidade de você colocar o vídeo, né, que é do YouTube. Então, Iris não está aqui com a gente, mas quantas vezes Iris bateu na minha porta dizendo assim, Léo, eu quero passar um vídeo. Como é que eu faço para passar esse vídeo, né? Meu Deus do céu, e agora? Tal. Então, por exemplo, pessoal, esse slide que eu estou passando aqui para vocês, eu não fiz no PowerPoint, né? Eu fiz no Google Apresentações, que é o PowerPoint do G Suite, beleza? Ele é o irmãozinho do Google Form, do Google Formulário. Então, isso que vocês estão vendo aí não foi feito no PowerPoint. Ele foi feito no Google Apresentações, beleza? E aí, o que é que eu ganho com isso daqui? Aí eu ganho agilidade, por exemplo. Esse slide todinho que vocês vão ver aí, que são poucos, que a gente vai fazer a parte prática também, não demorou aí 20 minutos para eu fazer. E às vezes, quando a gente vai fazer um PowerPoint, a gente demora um pouquinho, porque tem que salvar as imagens, copia a imagem, não é isso? A gente tem que baixar um vídeo do YouTube para colocar. Aqui não, pessoal. Esse Google Apresentações, ele já é do Google. Então, se você clicar ali e digitar qual é o vídeo que você quer, o vídeo já aparece aqui na tela, tá? Essas imagens, toda vez que você quer uma imagem, você pesquisa onde? Não é no Google, não é? Abre lá o Google, digita e clica em imagens. Então, é um recurso do Google. Então, se você estiver usando essa ferramenta aqui, o Google Apresentações, tem um botãozinho lá que você clica, diz a imagem que você quer, aparece do lado, como se você estivesse no Google. E aí você puxa a imagem, um clique e arrasta e joga aqui para a sua tela. Então, como eu disse, o primeiro ponto importante da gente entender aí o porquê desse boom que deu na pandemia e todo mundo correu para o G Suite, foi a questão da conectividade. Ô, Léo, e a Microsoft, o Office, não está fazendo isso? Faz, só que cobra caro pra caramba, né? Tem um monte de empecilho. O Google, o Gmail, todo mundo tem, né? E o e-mail da Microsoft, o Outlook, não é todo mundo que trabalha. Então, o Google já sai ganhando por conta dessa questão do e-mail, que é a chave de tudo. Mas, voltando, ponto mais importante aí do G Suite, né?
o foco de hoje é o Google Formulário, vou repetir isso bastante para ver se a gente consegue compreender, é a conectividade, tá bom? Deixa eu dar só mais um exemplo de conectividade, beleza? Se eu compartilhar, se eu pegar o e-mail de Bruna agora, o Gmail dela, e vim aqui, vocês não vão nem perceber, eu entro aqui e digo que eu quero compartilhar esse slide com ela. E falo assim, Bruna, dá uma olhada, pelo amor de Deus, no meu último slide dessa apresentação, que eu acho que tem uns erros lá gramaticais. Se ela corrigir agora no computador dela esse erro gramatical, eu não preciso nem sair daqui dessa tela. Já está corrigido aqui. Vocês estão conseguindo compreender? A conectividade está tudo conectado. Beleza? Então, eu não preciso fazer nada. Eu só digo para ela, eu só digo aqui nesse slide que Bruna é minha parceira nesse trabalho, nessa ação, e aí ela pode também trabalhar comigo em tempo real. Ô Léo, e se ela mexer agora nesse quadradinho azul que está o número 01 aí agora? A gente ia ver agora ela mexendo aqui, viu? Isso aqui se mexe na hora, beleza? Então, o que mais ganha aí é a conectividade, tá bom? Léo, eu estou com dificuldade aqui. Olha o meu texto, olha o meu slide. Se compartilhar comigo, eu ajeito na hora, do celular, no ônibus, no tablet, na televisão, Smart TV, beleza? É só eu estar logado com o meu Gmail. E tudo isso que eu estou falando, viu, Mary, não é difícil, é facílimo, porque a gente já conhece, a gente já sabe colocar um texto, a gente já sabe colocar uma imagem, e é só isso que precisa, tá bom? Bom, o segundo ponto aí importante é a armazenagem, galera. Tá? Todo mundo aí, quando está trabalhando no computador, não pode esquecer de fazer o quê? Senão perde o arquivo. Tem que fazer o quê? Pode acionar aí o áudio. Faz o quê? Tem que fazer o quê para não perder o arquivo? Salvar. Salvar, né? Essas coisas agora, Bruna, não salvam mais. Não precisa salvar. Ô, Glória! Vai trabalhando. Até o novo Office faz isso, né? O novo Office também é assim. Só que você precisa ter lá a conta e tal, para o OneDrive, mas isso aí é ponto para outra aula, né? Agora não precisa mais salvar. Então você vai fazendo esse slide aqui, se der o zererê, já está tudo guardado, porque, né? Está tudo em nuvem. Está tudo guardadinho em nuvem, tá bom? Então, se meu celular desligar agora, galera, ou desculpa, meu computador se desligar agora, eu pego o celular aqui, entro nessa aula aí do Zoom e abro esse mesmo slide aqui, só precisa entrar no Chrome. Abro ele e a gente continua de todo jeito, porque é tudo interligado, tudo conectado, não precisa salvar, tudo fica na nuvem, beleza? Bom, um terceiro ponto aqui é o mais chato de todos. Eu acho que em tudo, né? As nossas aulas, o que a gente vai fazer, tudo precisa de um planejamento. Então, já que é tudo conectado e tal, se você não planejar antes o que é que você quer, aí você não tem nem como pedir ajuda aos universitários, porque está tudo bagunçado na sua cabeça. Essa conectividade toda, essa possibilidade toda de uma coisa, né, se entranhar na outra, tá? Isso aí só funciona se tiver planejamento, tá bom? Então, eu posso fazer o seguinte, para a minha prova. O que é que eu estou pensando aí na minha prova, por exemplo? Quando eu elaborar a minha prova, no comecinho dela lá, eu vou botar um vídeo. Eu mesmo vou gravar meu vídeo. Eu posso gravar o meu vídeo no próprio YouTube. O YouTube é de onde, pessoal? O YouTube pertence a qual empresa? Google. Google. Então, eu gravo meu vídeo rapidinho lá no YouTube, armazeno ele, e no meu formulário, eu já boto lá em cima, né? E lá eu dou umas instruçõezinhas lá. Galera, tá lembrado? Hoje aqui, aí dou meus toques, o pessoal vai ver eu falando lá na prova. Tá bom? Posso utilizar isso. Só clicar ali, só botar o URL do meu vídeo, sem problema nenhum, sem estresse nenhum. Posso gravar no celular, posso fazer qualquer coisa. Eu estou vendo que o bate-papo está rolando ali em cima, mas eu não vou olhar, tá? Se quem quiser aí, abre o microfone e fala aí na hora, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida por enquanto? Não tem nada não, amigo. Não, é besteira que está no chat. Tá bom, então. Então, olha, planejamento. Se eu pegar uma folha de papel e disser, poxa, agora eu quero trabalhar com eles assim, eu vou criar isso, eu vou criar aquilo, daquilo eu pego aquilo, aí você faz rapidinho, tá? Tudo que você quiser fazer, você demora menos de 1 hora, que é tudo conectado, mas tem que já ter as ideias já prontas no Cocorô, tá? 4. Bicho, é um conselho que eu dou. Se você prestar atenção, se você começar a utilizar as ferramentas aí do Google, fiquei até meio assim, né, que ontem o professor Adilson Chalegre
mandou, né, uma notificação dele lá para mim, compartilhou uma notificação dele lá para mim com o Google Keep, né? Eu nem sabia que ele utilizava, é muito chique. É demais esse professor, né? Então, quanto mais a gente utilizar esses recursos, mais a gente facilita a nossa vida. E aí vocês vão começar a perceber como uma ferramenta se conecta à outra, tá bom? Então, se você utilizar, você vai ter aí uma aula mais dinâmica, você vai ter uma aula como você nunca deu, viu? E aí, vamos lá. Se você tiver logado na sua conta, como assim logado na sua conta, professor? Ué, se você tiver logado aí no seu Gmail, tá? Você faz qualquer coisa, porque eu não preciso ter software instalado no meu computador. Eu faço tudo pelo navegador. Então, eu só preciso navegar, né? Me logar, desculpe, e depois navegar. E aí eu consigo fazer tudo usando minhas abinhas lá em cima. Posso fazer pelo celular, Léo? Posso fazer minha prova pelo celular? Sim, não tem problema nenhum. Já fiz pelo celular. Contanto que você, se planeje antes, né? Já coloque lá no seu celular, sei lá, alguns endereços que você vai usar, alguns links, algumas imagens que você vai usar, não tem problema nenhum, beleza? Então, fica fácil aí de você montar as aulas, de você ministrar as aulas, aplicar avaliações e até fazer VPO, né? É engraçado falar isso assim, porque a gente precisa conhecer as ferramentas, né? Mas eu ajudando aqui, e muitos de vocês conhecem aí a minha esposa, que é professora de arte, né? E várias vezes eu agora nas aulas aí já tive a oportunidade de ajudá-la, então ela leva os alunos para conhecer ruas que ela já foi lá na Itália, tal, para apresentar alguns, se ela estiver dando aula de algum artista, né? Italiano e tal. Então ela leva a galera para lá e aí eles utilizam ou Maps, né, ou Google Earth, tá, para poder fazer essas visitas. Ela vai a museus e entra com eles no museu, né? E como faz isso? Ué, pelo Google Meet. E aí do Google Meet ela já organizou a aula dela ali. Então ela faz isso que eu estou fazendo e agora ela já vai entrando, depois ela bota um exercício e assim vai, usando várias ferramentas, ao mesmo tempo, tá? O formulário, o Google Formulário, que é a nossa parada de hoje, ele tem fins, né? Eu posso utilizar ele, por exemplo, para fazer uma pesquisa para saber se os alunos estão gostando, eu posso fazer ele para a atividade, para a avaliação, mas tem outros fins também. A gente só precisa ser mais criativo, tá bom? Então, repetindo, não precisa salvar, tá? E várias pessoas podem editar ao mesmo tempo. Ué, Léo, quer dizer, então, se eu estiver fazendo minha prova e precisar da tua ajuda, se eu estiver fazendo minha prova e precisar da tua ajuda, se eu compartilhar a minha prova contigo, você me ajuda a fazer ali na hora? Ajudo. É você fazendo a questão número 1 e eu digitando ali a número 2 e tudo acontece ao mesmo tempo. Deu para entender aquele negócio lá de conectividade? Tá? Tudo conectado e todo mundo pode editar ao mesmo tempo, ok? Bom, deixa eu dar só um exemplozinho rápido aqui. Saca só a ideia aí da parada, tá bom? Vamos desenvolver uma ação de saúde, tá? Mas nessa ação de saúde aí, a gente vai captar os dados, sei lá, vamos fazer aquela parada que vocês, professores, fazem constantemente, pega lá as pessoas e tira lá, faz o teste, faz HGT, faz não sei o quê. Beleza. Só que ao mesmo tempo que os alunos tiverem, falando lá, atendendo, assistindo os pacientes lá, as pessoas, digamos que a gente leve um formulário já pronto nos celulares, tá? Para quê? Para captar algumas informações, seja de o que é que achou disso, qual é a sua idade, né, o seu nome, aonde você mora, tal. Depois a gente pode levar isso para a sala, pessoal, e a gente pode construir, não é, Bruna? Alguns gráficos dizendo ali, né, qual foi o perfil das pessoas que a gente atendeu, né, qual era a faixa etária de idade, o que foi que eles acharam, tal. Então a gente pode tornar, com o uso dessas ferramentas, a gente pode tornar as nossas aulas mais interdisciplinares, beleza? E tudo simples, bem rapidinho, beleza? Só não vou aconselhar a Bruna a fazer o formulário dela quando estiver vindo para a escola dirigindo, pelo amor de Deus. Não! Viu? Mas aí, olha, eu coloquei aqui,
Esse 1, 2, 3 e 4 seria o meu planejamento. Por exemplo, eu vou definir a atividade, vou definir os grupos, tá? E aí eu vou dizer a data, o tempo, né, de início e fim de cada atividade e vou dizer quais são as ferramentas que eu quero que sejam utilizadas. Bicho, vai por mim. Por mais enrolado que os alunos sejam, tá? Depois que eles abrirem, depois que eles fizerem uma ou duas vezes alguma coisa, eles já pegam, eles são muito mais inteligentes do que a gente nessa situação, tá bom? Então, eu coloquei assim, digamos que, né, Iris vai fazer a pesquisa, Deivinho vai corrigir a questão gramatical, tá? Então, Renata fica ali para a questão de aplicação de imagens. E Maurílio vai coordenar tudo isso. Galera, independente do programa que for fazer, da ferramenta que for fazer, se Maurílio abrir, tá? O arquivo que a galera estiver trabalhando, ele consegue ver em tempo real, ao vivo, igualmente essa imagenzinha que eu coloquei aí para vocês, ó. Então, Maurílio está ali no computador dele, ele está vendo a galera trabalhando, está vendo a merda que todo mundo está fazendo, tá? Então, ele pode corrigir na hora, tá? Então, é tudo conectado, tá? Não importa qual ferramenta que você for utilizar, tá bom? E aí, como eu disse, né, tudo é salvo em nuvem, beleza? Então, a gente vai precisar usar aí o nosso Drive. Todo mundo tem o Drive aí instalado no celular, né? Já vem aí, às vezes vem até já instalado esse Drive no celular. E se você colocar o seu e-mail do Gmail no celular, então já era, né? O Drive ali, ele já vai ser ali o teu dispositivo em nuvem. Você pode guardar as coisas no teu Drive. Inclusive, se você abrir lá o teu navegador, né? E abrir aí, por exemplo, o Google Apresentações, que é esse aqui que eu estou usando dos slides para vocês, e começar a trabalhar, onde é que ele vai guardar tudo isso? Porque eu disse, né, aqui não precisa salvar. Onde é que ele guarda? Ele vai guardar no Drive, beleza? E se você for organizado, você abre o seu Drive, faz Fica à vontade, professor Adilson. Pode falar. Ô, Léo, uma dúvida que surgiu aqui com o Mary é em relação à memória que a gente precisa ter no Drive. Porque a gente tem 10 gigas. Uhum. Aí, hoje eu ocupo 15 gigas. Mas aí eu tenho 100 gigas no Google Drive, mas não é a realidade de muita gente. Exato. Aí, nesse Agora caso... Wilson, só um momento. Eu fico imaginando o que é que vocês vão fazer no Drive, pelo amor de Deus, não é para ficar guardando tudo, não. Se for uma coisa... Vou guardar no Drive, coisas que eu vou utilizar profissionalmente quando eu estiver fora do meu computador e tal. Então, no meu Drive mesmo, eu só guardo exercício. Quantos kbytes tem um exercício, né? Eu guardo um slide desse, quantos? Esse slide aqui nem mega tem, entendeu? É rapidinho o negócio. Então, é só cuidar sobre isso. Acabou. Ô, amigo, aí o que eu indiquei a Mary, que eu acho que no caso dela já está cheio, é o que já aconteceu comigo. Quando a gente coloca a nossa conta do Google, que ele faz o backup do Google Fotos, ele salva as fotos no modelo padrão, que é aquele modelo que ocupa a memória. Exato. Aí você tem que mudar para o modelo ilimitado. Aí quando eu mudei da primeira vez, aí meio que caiu pela metade o espaço. E eu consegui trabalhar normal. Eu só ocupo essa quantidade hoje porque eu tenho 100 gigas. Mas se eu não tivesse, aí eu ia me virar nos 30. Aí quem tem já se programa já para organizar o Drive para poder utilizar. Mas aí a gente pode ver isso depois. A gente pode fazer até um outro encontro, né? O Google Fotos, que é o que eu não uso, né? A gente pode desabilitar essa possibilidade de upar os arquivos automaticamente e tal. Mas assim, se a gente vê que o nosso Drive já está com muita coisa, a gente vai procurar para onde está indo essas informações. Isso é porque a gente não usa. Se a gente não usa, a gente não administra direito, né? Mas se a gente passar a usar, a gente vai administrar direito. Não tem problema não, tá bom? Acabei, era só isso. Obrigado. O Drive também armazena os backups do WhatsApp, né? Então, muita gente aí deixa essa parte lá marcada, aí o backup do WhatsApp é feito para dentro do Drive. Mas isso aí é outra coisa, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, Léo. Desculpa aí o atraso, que eu estou de plantão e dei uma fugidinha aqui para acompanhar o treinamento. Não tem problema, meu grande. Boa tarde, gente. Saudade de vocês. Boa tarde, amigo. Pessoal, só para frisar, todo mundo compreendeu que com o G Suite
não precisa salvar, compartilha com os outros, incorpora facilmente recursos de outras ferramentas do Google, tá? E aí a criatividade é o limite, né? O que você quiser colocar, o que você quiser fazer aí é possível com o uso dessas ferramentas, ok? Alguém tem alguma duvidazinha? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, Bruno. Não, nada para não. Eu só disse que não, tenho dúvida. Tá. Bom. Eu tenho uma dúvida que eu cheguei agora, eu tenho uma dúvida de tudo. Puta que pariu, eu odeio o aluno que é assim. Mas tá gravado, tá sendo gravado. gravado. Depois ele Tá assiste. gravando, Devinho? Eita, eu esqueci, tá gravando, miséria. E agora a gente é Obrigado, chique. cara, obrigado. Agora a gente é G Suite. É, vamos usar. Ó, então, como eu acesso o G Suite, tá? Rapidinho, como é que eu acesso esse G Suite aí? Vou prestar atenção, tá bom? A gente vai acessar esse G Suite utilizando o recurso principal deles, tá? Qual foi a parada aí, o que foi que o Google fez que tomou conta aí geral, né? Depois que o Google inventou o navegador dele, já era, acabou, aí ele dominou geral, né? Que é aquele Chrome, né? Então, se a gente tiver o Chrome aí, a gente acessar o Chrome, já era, a gente já consegue aí utilizar essas ferramentas aí do G Suite, tá bom? Compreenderam? Todo mundo compreendeu que a utilização do G Suite é através do Chrome, tá? Mas aí alguém está perguntando ali, e se eu quiser trabalhar offline? Não tem problema, você pode baixar também. Você chega lá e baixa, não precisa baixar o G Suite todinho, como a merda que a gente faz com o Office. A gente adquire o Office, instala ele, instala aquele bem muito de programa, né? E a gente só usa o Windows, o Word, o Excel e o PowerPoint. Então, só baixa aqueles que você vai usar. Se você não for usar, você não baixa. E aí você pode trabalhar também offline com eles, não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos... Olha aqui, ó, uma metodologia simples seria isso para iniciante. A galera que já mexe com o Suite não usa assim, né? Vai direto para as coisas. É uma doideira danada. Mas aí, uma metodologia bem simples aqui que eu coloquei, tá? É a gente entrar lá no Chrome, desenhozinho do Chrome, né? Entrou pelo Chrome, o que é que a gente faz? Loga o nosso Gmail. A gente vai fazer isso aqui na prática, vou fazer isso aqui na prática, tá? Loga com o Gmail, beleza? E você, ó, antes de entrar nos seus bagulhos, é melhor entrar lá no Drive, tá bom? Quando a gente está trabalhando no computador, eu não sei como cada um tem uma mania, uma forma de trabalhar no computador. Mas, por exemplo, quando eu vou acessar os meus arquivos, eu acesso ainda o Windows Explorer, eu vou lá na minha pastinha, eu abro o meu arquivo, é assim que eu trabalho. Então, se você vai trabalhar em nuvem, tá? Loga, que é para o computador saber que é você, que é para a aplicação saber que é você, tá bom? E aí, tenha o costume de ir lá para o Drive, beleza? Lembrando que isso é uma metodologia para iniciantes, tá? Nem todo mundo segue isso. Loga, depois abre o Drive, e aí lá no Drive você escolhe o que você vai fazer. Aí você abre a ferramenta que você quiser trabalhar, tá? E eu coloquei aqui, é lógico que tem mais ferramentas do que isso, mas olha aqui os desenhos da ferramenta. Eu coloquei aqui, ó. Esse primeiro é como se fosse o Word, né? Que é o documento Google. O segundo é como se fosse o Excelzinho deles, tá certo? Que é o Planilhas Google ou Google Sheet, tá? Esse aqui você já conhece, né? Que é o Meet. É o Meet. Antigo Hangout, né? E o outro aqui é o Google Apresentações, que é esse que eu estou usando agora, tá? Esse amarelinho aqui. E nós vamos utilizar esse roxinho, que é o Google Form, né? Para fazer as nossas avaliações, as nossas atividades, tá? O correto, galera, seria utilizar também o Google Sala de Aula, tá? Que é esse próximo aqui, que é o Classroom, beleza? Se a gente tivesse usando esse Classroom aí, seria uma mão na roda, porque os nossos alunos estariam dentro de turmas, beleza? Então, eu abro meu Classroom aqui, aí eu vejo, eu estou com 2 turmas, eu estou com ADM 19, né? E estou com RAD 13. E aí, eu coordeno o que eu faço com essas turmas dentro da sala de aula, como se eu estivesse lá com eles, só que de uma forma remota. Então, o que eu posso fazer, Léo, dentro dessa sala de aula?
que você quiser. Passar exercício, atividade, dar aulas. Eu posso entrar no Classroom e colocar lá, galera, eu vou passar um texto aqui para vocês lerem, tá bom? Porque nossa aula de hoje, ó, é às 19 horas, beleza? Aí eu deixo esse texto, peço lá, sei lá, alguma coisa para eles, digo o que é que eu quero com esse texto, e já deixo agendado lá no Classroom a minha aula às 19 horas. Já fica lá, eles também já ficam sacando isso. Eles já recebem essa informação lá, na notificação deles por e-mail. Chega lá no celular deles, dizendo, ó, não vai esquecer, a aula de Bruna hoje é 19 horas. Tem exercício no Classroom para dar uma olhadinha, que é no caso o texto. Então, esse Classroom, se a gente estivesse utilizando, seria uma mão na roda, porque facilita muita coisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém, todo mundo é desenrolado demais aqui, né? Dúvida na prática, né? Oi? Quando for montar, a gente pode ter dúvida. Tá certo. Então, ó, preciso estudar muito para mexer nessas ferramentas? Não, elas são altamente intuitivas. A gente só precisa ter ideia dessas coisas, da conectividade, do que eu posso fazer, para quem eu posso mandar, com quem eu posso compartilhar, como é que eu puxo isso, como é que eu puxo aquilo. Se eu entender da onde vem e para que serve, já é um adianto danado para eu poder fazer as minhas coisas. Agora, por exemplo, todo mundo estava achando aí, o Form é um aplicativozinho de nada, né? Então, você já entra com aquela ideia de que ele é só um aplicativozinho para fazer aquilo e acabou-se. E aí você não consegue ter ideia nenhuma de como utilizar ele, né? Conectado a outras ferramentas, para outros fins, que não seja só isso que a gente vai desenrolar hoje, tá bom? Ô, prof, só uma curiosidade. Quando tu tá fazendo esse slide aí, essas figuras, esse layout todo, é tudo tu que monta? Veja bem, então, professor Ailton, ele me mandou ontem, não foi, Ailton? Foi sim, professor. Pronto, Ailton me mandou ontem um site que tem vários slides já prontos assim. Então, como eu vou escutando aqui, já vou usando, foi a Ailton me mostrando e eu já utilizando, né? Foi na hora que ele mandou, eu já abri, escolhi esse daí, tirei umas imagens, coloquei outras e montei isso daí. Eu só fiz colocar os textos e apagar algumas imagens porque não se enquadrava o que eu estava querendo. Deu para sacar? Massa. Esses slides aí, professora, você pode baixar e colocar no PowerPoint, entendeu? Eu vou procurar o link, jogo lá no grupo lá para todos os professores terem acesso. É assim, você vai se adequando mediante o assunto da turma, né? Entendi. É porque eu gosto muito de colocar essas figuras, essas coisas, ficar bem dinâmico. Oi. Tem essa opção também de pegar o slide pronto. E também, quando você for pesquisar, você sempre coloca assim, ou PNG ou vetor. É assim que eu coloco. É assim que eu coloco geralmente, mas é porque esse eu achei tão diferente. Assim, esse é mais fácil. Tão bonito, que eu gostei. Joia, pode continuar, Léo. Galera, a gente, pelo corre-corre da nossa vida, né? Todos vocês aí têm suas atividades fora sala de aula também, e a gente sabe que é muito difícil para a gente parar para ver alguma coisa. Mas existe um mundo de possibilidades muito grande, tá? Então, assim, esse site que já vem os slides prontos, tá? Lembrando também, o que a Dilson falou aí, eu lembrei, né? Léo, eu não vou me adaptar a esse Google Formulário. Não tem problema. Tu faz o teu PowerPoint, quando você jogar dentro do Drive, ele já converte para o Google Formulários, tá certo? Ele já aceita como se fosse do Google Formulário. Não tem problema nenhum. Tá? Mexer com um com o outro. Então, assim, não tem só essa forma de ir lá no Google, pesquisar a imagem, tem outras formas, tem um mundo mais amplo aí pra gente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, tá? O tempo tá finalizando aqui, mas já eu abro um outro link pra gente ir. Então, eu vou finalizar aqui essa parte introdutória com isso daqui, ó. Olha uma ideia top. Imagine que eu estou dando minha aula, tá? Eu estou com o meu slide. Digamos que essa aula aqui que vocês estão vendo é a minha aula lá no grau e está lá com um projetor, tá? Eu acabei da minha aula e eu quero fazer o que eu sempre gosto de fazer, que é aquele exercício de fixação no final. Eu quero saber quem entendeu, quem não entendeu. Eu quero obter aquele feedback. Olha aí. Tá vendo aí o nome exercício? Pronto, o meu exercício está pronto aí. Só fazer, galera. Como é que faz esse exercício, Bruna? Apontar o QR Code? Para o QR Code. Aí ele vai abrir o exercício. E aonde foi, Léo, que tu fizesse esse exercício?
eu fiz rapidinho no formulário. Na hora do intervalo, eu abri aqui o meu Google Form no celular, botei as perguntinhas que eu queria, tá? Quando eu gerei o link, ao invés de eu compartilhar aquele link, como a gente já está cansado aqui no grupo de compartilhar link, eu transformei o link em um QR Code. Coloquei na minha apresentação, pelo celular mesmo. Então, lá, tá? Na sala de aula, quando eu voltar lá no meu slide, meu QR Code já vai estar lá. E aí, quando eu tiver no meu último slide, que é esse daqui, eu falo, aí, galera, aponta para aí. Apontou para aí, já vai abrir o quê? Aquele formulário para eles preencherem. Deu para entender, Mary? Agora, como é que faz esse QR Code? É bem simples, eu mostro também depois. Tá? Muito simples. Olha, é eu muita sofrendo nas minhas lives, Leandras. Oi? Eu sofrendo nas minhas lives, querendo QR Code para doação, não sabia como fazia, rapaz. Sei não. Poxa. Galera, eu vou fazer o seguinte.